Boa noite. Boa noite. Cadê meus amigos, gente? Pelo amor de Deus. Ô, sogra! Você foi a primeira que entrou, sogra. Que legal. Tudo bem? Boa noite, sogra. O Ricardo aí. Entrou. E aí, meu filho? Boa noite, tudo bem, Tudo Rafa? bom? Tudo Cenário bem? novo, hein? Bonito, hein? Cenário novo, cara. Aí, ó. Glória a Hoje tá Deus, tudo funcionando, tudo de acordo aqui. que bênção, glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Assim, com certeza, cara. Tô cansado, hein, meu? Trabalhei aqui nessa casa, cara. Imagino. Meu, você tá maluco, cara. Tô trabalhando ainda, né? Hoje essa semana eu tô pintando o portão, cara. Mas pintei a casa inteira, cara. Fiz tudo, É. tudo que você imaginar, todos os reparos que precisava fazer, dei um bom trato e tal, tá bem legal. Olha aí, velho, que saudade do Oh, Alexandre. Ô, Boa Alexandre. noite, e aí, graça e Ale? paz. E aí, beleza? Pra variar, Graças não e tô te paz, vendo, meus viu? amigos. E Não aí, vai dar Ale? pra ver seu cenário Tá agora. vendo meu cenário? Não. Ãh, Sério? Fala É, não sei o que sério, Ale. acontece. É de rosca, né, velho? Pô, velho, tem É jeito. complicado isso aí. Eu não sei por quê. Eu tô vendo o Ricardão tá aí. Beleza, Ricardão? Tudo bom? A paz do Senhor Jesus. Tranquilo. Na paz, meu irmão. É, então o Shalom. Alexandre vai ficar sem ver meu cenário, vai ver depois, só quando ele assistir a gravação. Ficou É, aí bonito, hein? aparece. Aqui é cenário novo, lugar novo, diferente do outro que eu tava, né? Lá era mó silêncio, que era mais afastado, aqui é mais centro, né? Então aqui você vai passar barulho de moto acelerando de vez em quando, acontece uns barulhão aqui. Mas é porque é mais movimentado, né? Mas é bem legal, cara. Tá bem aconchegante aqui, bem legal. E vou acertando o ponto, né? Um dia faço lá no quarto para ver como que fica. E vamos que vamos, conhecendo a casa. É isso aí. É isso aí. E Vai aí, e vocês? desfrutando, hein? Vocês estão bem, velho? Tô bem, graças a Deus, hein? Cara, na correria, né, velho? Semana passada eu não participei, mas o Verdade. povo lá da garagem deu a entrada, lembra? Aham. Eu falei da live para eles, tudo. Mas, cara, a minha vida tá assim, corrida, cara. Mas Corrida, entrou um muita cara aí coisa. na live. Aquele dia lá, né? Então, ele tava comigo. Uhum. Entrou Ele tava um comigo carinha lá. lá na garagem. Eu falei, aí ele entrou. Diego, o nome dele. É, Diego, é Diego. isso aí mesmo. isso, é verdade. Não, legal, pô. Que bacana. É isso aí, vamos fazer propaganda da nossa live, né? Meus amigos, então é isso aí. Vamos lá, vamos começar, né? Semana passada foi bem legal, viu, Ale? É, né? Cara, Eu dei uma olhada no vídeo. muito legal, meu. A entrada do pastor foi, tipo, muito inusitada, assim, sabe? Do nada, cara, ele apareceu aí e tal, começou a comentar. Eu falei, pode entrar, né? E aí ele aceitou, É, topou o convite, cara, entrou e foi muito, assim, abençoado mesmo, né? Foi muito Enriqueceu legal mesmo, cara. bastante. é, não, Deu muita top. diferença, sabe? E é isso aí, vamos orar, né? Pra gente não perder o costume, pra gente começar nosso tema. Amém. Então, bora lá. O Alexandre, já que ele não estava semana passada, deixa para ele aí a função hoje. Né, Amém. Alexandre? Amém. Vamos Bora lá. lá. Senhor Deus, meu Pai amado, querido, te peço, Pai, que abençoe o Ricardo, o Rafael, suas famílias, Pai, e cada um que aqui estiver assistindo essa live, que possa assistir mais lá na frente, Senhor. Que seja abençoado, Pai, pelas palavras que hoje nós vamos dizer aqui nesta live. Que possamos, Pai, ser guiados por Ti, pela Sua vontade. Que essas palavras, falando de semeadura, Pai,
possa ir de encontro à realidade de muitas pessoas. Que elas consigam ter um entendimento real do que é um semear. Tanto do lado bom e do lado ruim também. Pai, nos orienta, nos agracie com as suas bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Entrou mais gente aí, entrou a Camila. Ô, meu amor, tá aí, minha esposa. Seja bem-vindo. E entrou mais alguém aí, não conheço. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está fazendo aí a nossa segunda live com o nosso novo slogan, né? Que a gente lançou, dos escolhidos, muito legal. E o nosso tema de hoje é o que estamos semeando. Uma pergunta, né? O que estamos semeando? Então, eu vou passar a bola para o Ricardo, porque ele que sugeriu o tema, mas fiz só uma pequena introdução aqui, que a semente, na verdade, ela é uma metáfora poderosa na Bíblia, né? O que ela representa? Ela representa ações, decisões e comportamentos que moldam o nosso futuro e o futuro dos outros, né? Então, o que é a pergunta principal aqui? O que estamos semeando em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor, né? Então, tem algumas passagens legais aí, muito interessantes, e eu gostaria de passar para o Ricardo, que eu queria saber dele o que ele separou lá para falar para a gente, que ele que deu essa sugestão do tema, e eu sei que o Ricardo está sendo muito usado aí pelo Espírito Santo, né? O Ricardo é o profeta da nossa turma aqui, o cara tá embaçado ultimamente, meu. Ele manda oração, ele ora por todos nós, ora pelas pessoas que entram na live, e é engraçado que vem acontecendo assim, visível um crescimento mesmo do Ricardo, na minha opinião, tá? Um crescimento e assim, ele vem sendo aqui uma peça-chave até entre nós que somos amigos aqui, né? Na questão dele se propor a orar por nós, né? Então acho que isso está sendo muito importante para a gente e muitas pessoas estão testemunhando isso, até nas lives aí, falando das orações dele. Então, cara, que eu posso desejar que Deus abençoe você imensamente aí, porque, pelo menos na minha vida, você está sendo bênção, cara. De verdade. Bora lá. Amém, amém. A misericórdia do Espírito Santo. Eu queria cumprimentar aqui a Cidinha, que é uma amiga nossa de longa data. Que bom, Cidinha, que você está aí, dando o prazer da sua presença. Espero que você seja tocada e abençoada pelo Espírito Santo. Tenho certeza que Deus tem coisas grandes para você e para todos que irão entrar aqui nessa noite. Bom, quando eu estava orando, né, nós estávamos até conversando um pouco antes de entrar nessa live, e aí sempre quando acaba uma live, entre uma e outra, a gente fica, né, pensando, buscando uma direção do Senhor, de qual o próximo tema, né, do que a gente pode falar, enfim, né. E foi num momento de oração, o Espírito Santo falou muito claro comigo, na verdade me fazendo uma pergunta, né? E aí eu colocando para a gente refletir, né? O que temos semeado, né? O que nós temos semeado nos dias de hoje, né? E aí ficou ecoando essa pergunta na minha mente, no meu coração essa semana toda, e hoje eu estava orando de novo, né? Um pouco antes da live, e o Espírito Santo, ele me falou que entrariam algumas pessoas nessa noite, né, e também que outras irão assistir, que tem sido muito imediatista, né, e eu me coloco entre elas, né, e aí falando em vários setores da vida, né, às vezes algumas pessoas tá no seu local de trabalho, ela se esforça, ela faz cursos, ela tenta crescer, ela põe toda uma trajetória e ela vê ali um colega de trabalho sendo promovido, ela não. Às vezes ela mora num ambiente, ela vê o vizinho, né, quase não se esforçando tanto quanto ela, trocando de carro, enfim, conseguindo, conquistando coisas, né? Agora eu estou falando só de coisas materiais, outros aí você traz para a vida espiritual, né? Uns têm menos tempo, outros têm tanto tempo de igreja que eu já presenciei isso daí, né? O mover do
Espírito Santo não tem nada a ver com tempo de igreja. Eu conheço irmãos que estão há 10, 15 anos e Deus não usa nada, nada. E tem aquele irmãozinho que não tem nem um ano, que está orando, que está ali cheio de graça, cheio de vontade, buscando, e quando você vê, Deus está usando, visitando missões, está falando, né, em língua estranha, foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque é todo um tempo do Senhor para tudo isso acontecer. Não é o meu tempo, não é o seu tempo. E nesse final de tarde falou muito claro que essa live ela vai ser uma live muito especial nesse sentido. Então, pessoas vão entrar e, assim, é para a gente realmente refletir, né, daquilo dentro que temos semeado, né, em todas as áreas da nossa vida. Né? Como é que está essa terra, né, para receber essa semente? Né? E aí, falando um pouco do nosso coração. Né? O que a gente tem semeado? A gente tem semeado ódio, a gente tem semeado discórdia, a gente tem semeado inveja, né? O que a gente tem semeado? Né? E aí eu deixo essa perguntinha para cada um de nós, para a gente começar já refletindo. Né? E ali a gente trazendo alguns textos, né? Tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações, e eu vou falar uma coisa para vocês, diferente de outras lives, se o senhor pedir para falar alguma coisa, eu vou falar, não vou segurar não. O cara tá que tá, hein? E aí, Porque Alexandre? depois eu sou cobrado, depois fica aquilo, fica me tormentando, sabe? Então, E aí, seu Cara, Ale? com relação à semeadura, que é uma lei implacável, porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E não tem para onde correr, por isso que ela é implacável. Né? É o que eu costumo dizer, né? Que o plantar, o semear é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então não importa aquilo que você está plantando, você vai colher. E não tem como você plantar arroz e falar assim, eu vou colher laranja. Não vai. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Isso é uma lei universal, espiritual, e é implacável. Não tem por onde. E assim, com relação a semear em nossas vidas, é o que a gente faz, são as ações que nós tomamos, que nem o Rafael colocou aí. Então, todas as ações que nós tomamos, as decisões que nós tomamos, é uma semente que você está plantando. E aí vai caber saber qual é essa decisão, né? Se é alguma coisa com boa intenção, que você está plantando ali, o que você vai colher lá na frente. E eu acredito muito nisso, tá? Só que, assim, a gente consegue semear na vida de outras pessoas. Eu acredito que a gente consegue colher os frutos e dar para outras pessoas. Os frutos que a semente que nós plantamos lá, ela vai gerar frutos. E esses frutos, pessoas vão se beneficiar deles. Mas cabe a esta pessoa abrir o fruto e saber pegar a semente e plantar também. Então, não vem de graça para a pessoa a gente semear na vida de uma pessoa. Você pode declarar, você pode orar por essa pessoa, mas a ação é dela. O plantio é dela. Por isso que eu falo, a gente vai semear na nossa vida. Cada um é responsável por aquilo que planta e por aquilo que colhe. Mas essa semente dando frutos, essa pessoa ou as pessoas podem se beneficiar desse fruto. Mas quem tem que pegar essa semente dentro do fruto e plantar é ela mesma. Verdade. Então, eu acredito muito nisso, que a gente não tem como semear na vida das pessoas. E também, se desse para semear, não seria o correto, porque essa pessoa tem que tomar essa ação. Né? Fala aí, Rafa, o que você ia falar.
Não, o que eu ia falar é que, complementando isso que você está falando, né, me veio à mente aqui o seguinte pensamento, que uma vez que nós semeamos coisas boas e num futuro próximo a gente tem essa colheita, né, acontecendo nas nossas vidas, nada mais é, cara, do que quando a gente dá o nosso testemunho de algo que a gente passou ali atrás e que a gente foi buscar e que a gente entrou em oração e mudou os seus hábitos, a sua personalidade, o jeito de você pensar. E através dessa mudança você colheu o resultado melhor. E aí, uma vez que você dá o seu testemunho, você está dando a oportunidade de quem está te ouvindo, ouvi-lo, cara, e falar assim, opa, olha o fruto desse cara, meu, me dá aqui que eu quero plantar, me dá uma amostra aí que eu quero plantar também. É E isso aí o aí. cara pega o seu testemunho ali, cara, abre um buraco ali e planta também. E aí o que ele vai fazer? Ele traz aquilo para a vida dele. E o que ele acaba colhendo também? Ele vai colher coisas boas também. Porque às vezes ele não tinha essa inspiração que o nosso testemunho dá para as pessoas. Então, assim como nós ouvimos testemunhos milagrosos e coisas que Deus fez na vida das pessoas, cara, as pessoas vão ouvir os nossos testemunhos. E isso vai inspirá-las para que elas possam também, cara, plantar, prestar atenção no cuidado, né, desse plantio e lá na frente colher e também dar o seu testemunho. Ou seja, é exponencial, cara. O bem ou o mal, eles são exponenciais. Aí cabe a cada um de nós saber de que lado que nós estamos, entendeu? Mas eu vejo muito isso, cara. Você falando, eu vi muito claro isso assim para mim, sabe? Tipo, a pessoa pegando literalmente uma fruta que caiu de uma árvore que ela plantou lá atrás e ela leva para casa dela, para o terreno dela e faz um buraco e fala, agora eu quero ter a minha árvore desse fruto aqui bom e planta, É isso aí. né? É basicamente isso, cara. Fala, Ricardão, o que você achou? É isso mesmo, né? E cada fruta tem a sua devida estação, né? Para nascer e existe o tempo para colher também, né? Então, se você plantar banana, se você plantar abacaxi, se você for plantar, cada fruta vai nascer na sua devida estação. A gente precisa estar com o coração pronto, né, para poder receber, né? Esperar, né, ter a paciência, né, e pedir isso ao Senhor, né? Porque eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa extremamente ansioso, né? Recebo uma profecia hoje e já estou achando que vai acontecer amanhã, e não é bem assim, né? Existe todo, assim como uma fruta, quando ela nasce, né? Existe todo um processo ali para ela poder amadurecer, né? Para ela ficar pronto, a ponto de colher, né? Então, assim, se você colher uma fruta verde, ela vai te fazer mal, né? Você não vai poder usufruir dela, ou se você colher ela numa outra estação, ela vai estar podre, vai te fazer mal, né? Então, assim, o Espírito Santo nos mostra o tempo certo para colher, né? Desde quando a gente esteja atento a ouvir a voz dele, né? Eu até separei um texto aqui que fala em Gálatas 6:7, né? Que fala mais ou menos assim: a palavra de Deus nos ensina que tudo que plantamos e colhemos está escrito: não vos enganeis, que Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Essa passagem nos faz lembrar que nossas ações, escolhas e atitudes são como sementes plantadas no solo da nossa vida. Então a gente precisa, como o Ale falou, né, a gente precisa saber o que estamos semeando, né? Cada dia, né? Para poder saber o que a gente vai colher. E tem um detalhe, né? Tem coisas que a gente semeia hoje, muitas vezes coisas de ruim, o ódio, a mágoa, né? Ou até entristecer o coração de alguém. E passa um ano, 2 anos, 3 anos, a gente esquece, né? A gente esquece aquilo que a gente fez, que a gente magoou. A gente pode ter travado a vida de alguém, ter feito um mal, né? E aí é só o perdão que pode, né, destravar isso daí. E aí a gente vai ter uma consequência disso daí, né? Se não houver um arrependimento da nossa parte, né, tanto a pessoa quanto nós também, a gente vai colher, né? Eu coloquei Penso eu. eu coloquei aqui o perdão também como um tema aqui para eu comentar, né? Mas eu queria falar
a respeito da parte da semeadura, no que está no versículo aqui da parábola do semeador, Mateus 13, 3 a 8, né? Então, um versículo chave aí dessa passagem. E saiu o semeador a semear a sua semente, semeando, parte caiu à beira do caminho. Então, o que a gente tem que refletir sobre isso? Que a qualidade dessa colheita que a gente vai fazer depende do tipo de solo onde ele cai, né? Onde essa semente cai. Então, o que são esses solos? São as nossas vidas, o nosso coração, como que a gente está. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar o nosso solo para que essa colheita seja produtiva, boa, dê bons frutos. E como que a gente faz isso? Falando aqui, baseado no entendimento que a gente tem hoje, sendo cristão, né, sendo convertidos, ou tendo uma busca, de busca na própria palavra. Né? A palavra de Deus, ela é uma forma de preparar o nosso solo, né? De preparar, de limpar a gente, de purificar a gente, de trazer esse preparo que a gente precisa para que essas sementes deem bons frutos também, né? Para que a gente consiga passar esse período que a gente tem que esperar para que o fruto nasça ele gere, né? Esse fruto do jeito que ele tem que ser, com sucesso, do bem, né? Para prosperar, né? Para ter prosperidade nesse fruto aí, nessas sementes, no caso. E aí eu separei esse versículo, né, da parábola do semeador, que eu achei bem interessante. Então a gente tem que se atentar o tempo todo, né? E o perdão, ele está dentro disso também. Eu separei aqui para falar do perdão. Qual que é o papel do perdão aí nessa história, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Está em Mateus 6, 14, 15. O perdão é uma semeadura aí que ela é essencial para a gente colher a paz e o perdão de Deus em nossas vidas. Então, eu posso usar o meu exemplo, que eu nunca vou cansar de falar, porque mudou a minha vida. O fato de eu falar hoje do meu padrasto, né, com leveza, com tranquilidade, com saudade, entendeu? Por incrível que pareça, eu tenha passado anos e anos brigando com o cara, hoje eu tenho saudade dele, cara. Eu tenho saudade de conversar com ele. Eu sinto, cara, sabe? Eu sinto muito, assim, por não poder falar com ele. Porque era uma pessoa que, por mais que a gente muitas vezes se desentendeu, tinha um assunto legal, cara. A gente falava de carro, ele perguntava minhas coisas, ele queria saber se estava bem, como que estava indo. E eu sinto muito, cara, por não ter dado mais tempo da gente se dar bem, né? Mas, o que eu fiz? Eu perdoei ele me perdoou e ficou tudo bem. E hoje eu tenho essa leveza de lembrar dele com saudade, com carinho, cara, né? Poxa, Deus ficaria mais contente de que forma? Se eu não tivesse tido aquela atitude, não tivesse ouvido a voz de Deus naquela tarde no hospital lá, ter tomado a atitude de falar com ele, pedir perdão, né? De perder o meu orgulho, de baixar minha cabeça e tomar a iniciativa aí de falar, não, ó, é o seguinte, quero falar com você, quero te perdoar e, poxa, o perdão estava dentro dele para falar para mim, tanto que ele retribuiu o perdão. Deus deve ter ficado muito feliz com isso, né? Mas como que Deus ficaria, então, se eu não tivesse tomado essa iniciativa? Se eu botasse o meu orgulho à frente disso e falasse, o quê? Vou perdoar esse cara, 30 anos enchendo meu saco aqui, né? Podia pensar desse jeito, mas não. Eu queria o quê? Eu queria colher algo no futuro diferente do que eu tinha colhido. E essa colheita tá vindo agora, cara. Ela poderia ser uma colheita ruim, né? Mas o que? Eu joguei aquela semente lá dentro daquele hospital naquela noite, cara, para pedir perdão para ele. E hoje eu tô colhendo a paz, cara. Entendeu? Uma paz que literalmente excede todo o entendimento. Entendeu? Porque eu chego ao ponto de falar para vocês, em rede social, para quem eu vi no tempo que eu vi, porque esse vídeo vai ficar gravado, que hoje eu sinto saudades de conversar com o meu padrasto, cara. Eu sinto saudades dele chegando e olhando para mim e não falando nada. Entendeu? Simples assim. Então, realmente é uma paz que excede todo o entendimento que eu pude colher, né? Dessa história toda. Então, a gente precisa pensar, poxa, preciso perdoar alguém? Tem algum problema com alguém? Cara,
planta essa semente no teu coração e vai fundo, vê uma forma. Meu, vou ligar para essa pessoa e vou falar. Pô, não me atendeu, me ignorou. Tudo bem, dá um tempinho, vai de novo. Ó, eu entendo, você deve estar com raiva de mim, mas é o seguinte, eu quero só te dizer que tá perdoado, né? Ou quero que você me perdoe, ou eu tô te perdoando. Importa é que quem pense nisso primeiro faça, entendeu? Porque lá na frente você vai ver como faz diferença, como é leve, como é bom você não ter nada de errado com ninguém. E Deus se alegra com isso. É isso aí, ó, que a Cidinha escreveu, perdão nos liberta. A gente já falou isso nas nossas lives do perdão, né? Centenas de vezes aí, e é literalmente isso. Você tira uma mochila das suas costas e para de andar com peso nas suas costas, né? Muitas vezes você precisa perdoar porque a outra pessoa nem sabe, às vezes nem sabe que ela tá te devendo, que você tá incomodado, sabe? Então o melhor que você faz é você tomar atitude. Se Deus tocou no teu coração, levanta, toma atitude e resolva essa situação, né? Bora, meninos. Olha, contribua aí com a gente. Cara, o perdão é uma atitude. É isso que você acabou de falar. Que todos nós temos que tomar, ter essa atitude, né, de perdoar o seu algoz. Não tem, não tem por onde. Diferente da semeadura, que a semeadura ela é uma ação contínua. O tempo todo você está semeando. Você não para de semear. Você semeia o tempo todo. Uma palavra que você lançou foi uma semente que você lançou. Uma atitude que você tomou foi uma semente que você lançou, né? Então, diferente do perdão, a semente é uma ação contínua. A todo momento você está lançando isso. Como que eu posso te dar um exemplo, cara? Mas qualquer coisa que você está, às vezes aqui na live, vou colocar um exemplo aqui. Você chega e eu falo qualquer coisa aqui que atingiu diretamente uma pessoa, que foi uma semente que eu lancei. O que isso vai gerar lá na frente? Ou vai gerar uma coisa boa, que eu vou ser reconhecido por alguma coisa que eu falei, ou eu vou ser taxado como o louco da live, alguma coisa nesse sentido. Falar assim, olha, putz, esse cara falou um negócio, eu não gostei. Enfim, então tudo aquilo que você faz, qualquer ação que você toma, eu entendo. Alexandre, entendo que é uma semente que você está lançando. E toda semente vai gerar um fruto, seja ele bom ou ruim. Entendeu? E outro dia eu ia até falar isso aqui no começo, com relação à semeadura. Eu vi um cara falando o seguinte, eu não lembro quem foi a pessoa que eu vi falando isso. E aí ele deu o exemplo da maçã. Ele abriu uma maçã e dentro da maçã existe geralmente de 7 a 9 sementes. Então ele pergunta, né? Assim, em uma maçã existem quantas sementes? Aí, pô, é lógico, dá para você contar as sementes que tem dentro de uma maçã. E dentro da semente, tem quantas maçãs? Vixe, um monte, velho. Não dá para contar, né? Tem como? É incontável, cara. É. Você não sabe que árvore que ela vai produzir, se essa árvore vai dar frutos ou não, né? Porém, das 9 sementes que tem lá dentro, vão sair 9 árvores. E eu acredito que pelo menos uma ou duas árvores dessas vão dar frutos. Sim. Mas pode ser que todas deem, né? Tanto é que tem um versículo aqui, que eu achei fantástico esse versículo, eu li hoje. Pela manhã semeie a sua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, o que ele está dizendo, e agora eu vou levar isso aqui mais para o mundo dos negócios, que é o
semear em empreender. Que a gente trabalha muito com essa mentalidade de semear. Por exemplo, eu hoje tenho a gráfica, né? Então, o que que eu faço hoje? Eu semeio o tempo todo. Eu tenho que semear. O que é semear? Eu tenho que investir em cliente, eu tenho que investir em leads, né? Eu tenho que investir em tecnologia, eu tenho que investir. Então, isso são sementes que eu vou plantando. Porém, eu posso ter negócios paralelos, é uma outra semente, né? Então, a gente pode usar a semente não só para ensino de vida, como a gente vai resgatar alguma coisa, o amor, a paz, a prosperidade, mas também para negócios, né? E é um tema muito amplo se você for abordar dessa forma, né? O semear. E eu estava falando com meu filho hoje sobre isso, com o mais novo, que é aquilo que você está plantando hoje, você vai colher lá na frente, né? E isso não tem por onde. E eu acredito que a semeadura você consegue trabalhar ela e entender ela em todos os sentidos que você faz, seja ele profissional, espiritual, familiar, onde Verdade. você quiser, você encaixa a semeadura, e está tudo Até da aí. Se você alimentação, quiser né? entender a semeadura pela parte espiritual, você vai entender. Se você quiser, sem estar olhando para uma parte espiritual e estar olhando para uma parte, seja ela pessoal ou empresarial, vai dar certo também. Sim, sem dúvida. Até a questão da alimentação, se a gente for pensar, né? É Sim, aquilo, a Camila, ela tá até aí na live, ela pode até falar alguma coisa, se ela quiser. Mas eu acompanho, às vezes, né, eu vejo assim, porque percebo quando ela vai fazer o atendimento dela, dos pacientes, né? Oi, Grazi, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Então, o que que a Camila faz? Ela pede os exames do paciente, cara, com antecedência, para ela estudar esses exames e já levar na consulta dela uma resposta já, sabe, um feedback. Então, o que que ela vai e já fala? Ó, seguinte, eu vi aqui um exemplo, tá? Vi aqui seu exame e eu vi que você tá com tal coisa aqui, tá errado, tá no nível errado, você deve estar consumindo muito disso, muito daquilo. Aí ela já vai direcionando a pessoa. Para quê? Para que no plano alimentar ela já evite, ela já tenha alternativas para escapar disso, para tirar inflamações, para, sabe, corrigir essa rota. Por quê? Porque aquilo que você come vai ter um efeito no seu corpo, cara. Então, existe a lei da semeadura nisso também, né? Atividade física, você vai se propor a fazer uma atividade, você vai ter uma certa, vamos dizer assim, longevidade, né? Você vai ter uma qualidade de vida maior do que comparado com a pessoa que não faz. Exemplo, a minha mãe, né? A minha mãe precisou, praticamente finalzinho da vida dela, aí ser carregada, cara. Né? Então, para onde eu ia, que eu tinha que levar ela, eu tinha que literalmente carregar, né? Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo aí. Então, assim, é aquilo, cara. Se ela tivesse uma cultura, ter feito atividade física, ter cuidado da alimentação, ter se preocupado mais, quem sabe ela teria uma vida com mais qualidade mesmo, né? No final da vida, teria uma independência maior no final da vida. E as pessoas precisam entender que isso está conectado com todos os contextos que a gente tem, né? Então é como o Ale falou, no mundo corporativo. Então, poxa, se você parar para pensar quantas empresas você já entrou e saiu às vezes meio que não saiu pela porta da frente, né? O que que eu posso fazer, né, para que isso não aconteça mais? O que que eu preciso corrigir? Porque às vezes você tem que corrigir coisas na sua personalidade, na sua forma de encarar o mundo corporativo, se você estiver numa empresa. Agora, se você é um empreendedor, aí já é um estilo diferente, que nem o Ale falou, hoje ele tem a gráfica, então ele tem que se preocupar com tudo, ele faz vídeo, eu vejo às vezes ele posta vídeo falando dos serviços que ele tem da gráfica, né? Faz com que as pessoas que precisam de um serviço vejam de uma forma a olhos, com os olhos, né? Para que, poxa, olha lá, o Alexandre, pô, ele tem uma gráfica, deixa eu ver onde é que é, né? Deixa eu ir lá. Pô, que legal, ó, ele fez, pô, ele preciso de tantas canecas, preciso de tantas impressões, né? Preciso de currículo.
Não faço mais. Miserável. Desculpa, Ale, que eu tava com saudade, velho. Eu tô imaginando. Então, e aí é isso, cara. É isso, tem que prestar atenção. Vai, Ricardo. Fala aí, Ricardo. Só um detalhe, Ricardo. Se alguém que está assistindo quiser entrar para colaborar com testemunho e contribuir aqui na nossa live, tá? Já vou deixar. Não preciso mais convidar vocês, na verdade, né? Eu acho que eu não preciso mais falar isso. Vocês podem mandar no chat que quer entrar, quer dar um testemunho e chamar aqui para participar que a gente autoriza. Então não preciso mais falar para vocês isso, né? Isso aí, vamos participar um pouquinho com a gente aí. Ficam à vontade aqui, porque aqui o nosso papo aqui é bem descontraído mesmo, não é? A ideia não é constranger ninguém, mas a gente trocar ideias realmente aqui, né? A gente é um bate-papo mesmo. É isso aí. E eu fiquei pensando aqui agora, aqui no, você vê, né? Essa parte de semeadura, ela é muito abrangente, né? Nossa, é tanta coisa para a gente falar. Mas o ponto que me veio aqui agora, muito forte aqui agora, sobre corrupção, né? E aí me veio até um texto lembrando de Zaqueu, né? Cobrador de impostos ali, que estava, para quem não conhece, eu vou fazer um pequeno resumo. Zaqueu era um homem de estatura baixa, cobrador de impostos, e era odiado na sua região. E aí a história conta que ele, no momento que ele sabia que Jesus ia passar, ele subiu numa árvore e Jesus falou para ele, já chamou ele pelo nome, Zaqueu, desce que hoje me convém passar em sua casa, né? E aí você estava falando aqui, eu estava refletindo, até desculpa, eu não consegui prestar muita atenção nesse sentido, que eu comecei a dar uma viajada. Sabe que você começa... Eu tenho uma mente muito fértil, né? E aí eu fico igual desenho animado, fico aquelas coisas. E aí, em resumo, né, cara? E aí eu fiquei pensando assim, falei, meu, quantos de nós, né, a gente não tem agido como Zaqueu? Não estou falando de defraudar alguém, de se corromper, né? Mas no caso do Zaqueu, ele, por exemplo, que ele era um corrupto, ele era muito rico, né? Tratava as pessoas, mas ele não cobrava só os impostos, como ele cobrava muito a mais, né? E no momento que ele teve encontro com Jesus ali, né, e todo mundo ficou olhando, como assim, né? E Jesus fala, desce que hoje me convém pousar em sua casa, né? E aí conta a história, conta mais ou menos assim, que Zaqueu fez aquele banquete e tal, que não sei o que, e teve um determinado momento que a presença de Jesus foi tão forte que ele vira para Jesus e fala, Senhor, é o seguinte, eu vou vender metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Aí eu fico imaginando Jesus dando aquela olhada de rabo de olho. Ah, é? Tipo assim. Ele fala, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Né? E ele fala, com a história, conta que ele faz isso, né? Jesus sai da casa dele ali e ele vai se retratar ali com as pessoas ali que ele havia defraudado, né? E hoje é muito comum a gente falar em corrupção, principalmente nesse meio corporativo, não precisa nem falar em política. Hoje você vai fechar um negócio, você vai participar de uma licitação, você vai participar de alguma coisa, o pessoal já vem, então, o negócio é o seguinte, você quer entrar, é tanto para mim, tanto para você, e a nota tem que ser de tanto. Né? Então, são sementes que você está tendo que você vai ter que colher. Uma hora, se você não colher aqui, uma hora você vai ver. Mas a alegria, em resumo, a alegria de Zaqueu foi tão grande, né, que depois que ele fez isso, que ele teve esse encontro com Jesus, que ele acertou a vida dele com todo mundo, né? A palavra fala ali, bem resumidamente, que ele teve uma vida tão transformada, né, cara, que em resumo, acho que ele deve ter chegado à seguinte conclusão, cara, eu era tão rico, tinha tantos bens, mas não tinha valor nenhum, né? E ele descobriu a verdadeira pérola mesmo ali, que é Jesus. Então, acho que a partir dali, com certeza, ele começou a semear coisas boas, né? Ele começou a semear ali coisas para o reino, né? Coisas que nem a traça, nem a ferrugem vem e come, né? Então, é mais um ponto para a gente refletir também, né? Porque a gente é tentado todos os dias, né? Para você fazer parte de alguma coisa, ó, você quer vir fazer parte aqui, funciona assim. Se não quiser. E às vezes, dependendo da nossa necessidade, né, que você se encontra, se fica, se você não estiver muito bem espiritualmente, você fala, aí você se justifica. Ah, mas eu tenho filho, ah, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, mas eu estou precisando, vai ser só temporário, né? Depois eu conserto isso aqui, depois eu me acerto com Deus, Deus vai me perdoar, Deus é bom.
Você já está fazendo já com segundas intenções, né? Bom, eu não sei por que eu vim trazer esse assunto aqui, mas como eu disse para vocês, eu não vou poupar nada. Aquilo que o Espírito Santo fala para eu falar, vou falar. É, Senti de falar cara, isso. voltando aí no que você falou, você colocou como exemplo até o político, a gente às vezes fica falando assim, e aí entra naquela parte da ansiedade que você falou, que você quer justiça, vamos colocar. No meu caso, eu fico olhando e falo assim, pô, esse cara tá semeando errado e vai ter que colher errado. Quando? E às vezes passa uma vida, velho, você não vê esse cara se lascar. É meu desejo, hoje, como cristão, seria minha obrigação não ter esse tipo de pensamento. Entendeu? De falar assim, cara, preciso ver esse cara se lascar. Mas às vezes a gente procura, fala, meu, o cara faz tanta coisa ruim, velho. O cara ele rouba, ou às vezes o cara manda matar, ou o cara faz não sei o quê, não sei... o cara tá só se dando bem, meu. E você não vê o cara se lascar. Quer dizer, isso é o que a gente está vendo por fora, a casca, né? Lá dentro, no íntimo do cara, a gente não sabe como o cara tá. Mas às vezes a gente fala assim, pô, cadê a lei da semeadura? O que que acontece? Porque você não vê, você só vê o cara plantando erva daninha e tá colhendo fruto bom, né? E aí, como que explica isso? Eu, sinceramente, não sei, tá? Eu não sei. Então, eu prefiro deixar isso na mão de Deus mesmo e ele se resolva com Deus depois. Porque eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Mas aí é cada um mesmo. Eu estou fazendo a minha parte, tentando fazer a minha parte. Assim, eu sou o melhor dos cristãos? Não, estou longe disso. Como na Terra, na verdade, só existiu um Cristo que conseguiu seguir todos os mandamentos. Na Terra não existe mais ninguém que faça isso, né? A gente tenta ser melhor a cada dia e semear a melhor coisa, a melhor semente por dia. É fácil? Não é. É difícil demais, velho. É muito difícil. Pra você dar uma derrapada, para dar uma escapada, velho, é um dois, né? Então, é uma responsabilidade muito grande quando você se torna um cristão de verdade, você ficar vigiando o tempo todo, né? Saber a semente que você está plantando. Hoje, muitas vezes, antigamente não tinha filtro, não. Eu já lançava qualquer coisa que saía na minha boca, pum, hoje não. Hoje o Espírito Santo me incomoda e fala, mano, deixa quieto, não fala não, fica quieto, entendeu? Então eu acabo engolindo seco muitas coisas, ou eu vou fazer um comentário que não tem nada a ver, eu falo, mas pra que eu vou falar isso também, né? Deixa quieto, né? Era uma semente que eu poderia estar lançando errada, e eu preferi guardar para mim. É isso aí, Ale. Eu acho que realmente tá aí o nosso desafio, né? Da gente ter um controle, um discernimento, né? Mas não da boca para fora, isso já tem que vir do nosso coração, né, cara? Acho que quando a gente está se transformando, né? No nosso caso aí, que mais nós dois, né? O Ricardo já é convertido há mais tempo, mas mais nós dois, assim, que tem esse perfil de cara mais explosivo, de que é convertido recente, né? Vamos dizer aí, até de 2 anos para cá. Então, acho que a gente tem que ter meio que monitorar isso daí, de ser realmente imparcial, de orar pelas pessoas e deixar para Deus. Eu venho fazendo muito esse exercício, cara, e orando mesmo pela vida das pessoas. Quando eu vejo alguém assim que pode ser que vamos dizer assim, que em outros momentos eu criticaria, né?
eu tento me tratar com isso e não falar nada, tá? Tem situações que às vezes também a gente precisa comentar, que nem você pega, às vezes você está com a sua esposa e acontece alguma situação que você está incomodado, você precisa conversar, cara, normal, mas é diferente do que você já ter uma crítica no teu coração, uma implicância, um julgamento, principalmente, né? A questão do julgamento que a gente tem que se monitorar, para que a gente não julgue, porque a outra pessoa que está ali fazendo uma besteira, você não sabe pelo que ela está passando, você não sabe, às vezes, se nem ela sabe o que ela está passando. Por quê? A gente vê muito, cara, e isso daí é uma coisa que eu venho observando e me, vamos dizer assim, aprofundando mais assim em entender esse assunto, que é o quê? Às vezes a pessoa está possuída, literalmente, e ela nem sabe, entendeu? E aí ela toma atitudes que são totalmente incoerentes, cara, com o contexto ali do lugar que ela vive, com as pessoas que ela convive, e ela nem sabe que ela está fazendo aquilo, ela nem sabe que ela está precisando de uma ajuda espiritual, ou às vezes uma ajuda, digamos, um diagnóstico mesmo, alguma coisa psiquiátrica, né? E aí a pessoa vai se deixando levar, cara, e vai se enfiando no buraco. E se não tiver ninguém para esticar a mão para esse tipo de pessoa, como que vai fazer, cara? Se todo mundo jogar pedra, entendeu? Se todo mundo criticar, né? Se não tiver ninguém que ore por essa vida, entendeu? Mas estou falando diferente, porque é o seguinte, tipo assim, tem situações que você tem a opção de ir lá e comprar a briga da pessoa, e aí você vai envolver muita coisa e você tem que pensar se você está preparado para isso, ou você pode simplesmente orar, né, e pedir para Deus, tá? Eu passei por algumas situações, tá, que eu não vou, obviamente, entrar tão no detalhe, mas assim, esses últimos tempos, eu pedi a Deus que ele brigasse as minhas guerras, cara. Entendeu? Por quê? Porque eu tava vendo que quando eu com o meu peito mesmo lá, bonzão, eu tava sendo atropelado, entendeu? Então eu falei, ó Deus, eu sozinho não aguento isso aí não, cara. Você vai precisar me ajudar, entra nessa briga aí comigo, vai na frente, porque se eu falar que eu vou aguentar, eu não tô aguentando não, eu tô caindo, né? E isso porque eu sou uma pessoa que eu tô o tempo inteiro prestando atenção, lendo a palavra, me fortalecendo, indo para a igreja. A gente está aqui fazendo a live, a gente está aí conversando do jeito que a gente conversa nós três, são momentos aí que só a gente sabe, né, que a gente está passando, que a gente compartilha coisas muito particulares, né, das nossas vidas aqui dos três, e um colabora com o outro, um ora pelo outro e tal. Isso porque a gente tem essa comunhão, cara. A gente tem comunhão com os irmãos da igreja, a gente vai em grupo de vida, célula, um monte de coisa. E o cara que não tem, e o cara que está perdido, cara. Então a gente tem cada vez se tratar mais para que a gente olhe com compaixão para essas pessoas e tire todo esse julgamento, cara. É difícil? É, porque a gente já tinha esse hábito antigo de, tipo, dar um esporro, entendeu? É isso. Vinha, a gente já falava um monte, mas assim, a gente tem que realmente, cara, separar essas coisas. Separar, entendeu? Então eu hoje, o que eu faço, por exemplo? Eu vejo que tem alguma coisa, alguma situação esquisita acontecendo, eu já tento só conversar isso com a minha esposa, né? Eu vou e falo com ela. Você percebeu isso? Percebi. Pô, vamos orar então, né? Vamos orar em cima disso. Então a gente chama um pastor, comenta com o pastor, que a gente confie, que a gente tem sabe que a pessoa vai ser neutro, vai ser imparcial, né? E vai nos ajudar. Então é uma série de coisas aí. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Porque se a gente julgar, é aquilo. Qual que é a colheita do cara que julga? Ser julgado, né? E uma outra coisa que eu queria comentar, que eu achei interessante, né? Com a data da nossa live aqui, que a gente está fazendo sobre esse tema. Não sendo nada referente à idolatria, tá? Que eu sou totalmente contra isso, claro, mas um acontecimento interessante que coincidiu o fato do Silvio Santos, cara, né? Ter falecido esse final de semana. Uma pessoa que a gente vê a colheita do cara qual que é, entendeu? Olha a colheita do cara, o tamanho dessa colheita. Que coisa louca, cara, que coisa, que legado, né?
e não é sendo, não é isso, não é idolatria, mas você vê vídeos desse cara falando coisas tão bacanas, né? Você vê de tanto esforço, de tanta coragem e tal. Então a gente fica muito feliz quando a gente vê uma pessoa mesmo do nosso, vamos dizer, nosso meio, né? Nosso meio, porque eu digo daqui, desse lado, né? Que teve uma vida aí pautada na família, né? Eu até comentei com a Camila hoje um negócio, que é um exemplo que eu achei muito legal dele, que ele teve aquele problema lá do Pan-Americano e ele tinha perdido uma boa parte aí da sua fortuna e tal. E a filha dele falou que ele sentou na mesa assim para tomar café da manhã. Ele falou: "Ah, mesmo que eu perca, né, o meu dinheiro e tal, o que que eu preciso para viver, né?" Aí ele olhou pro prato dele, tinha um pãozinho e um café com leite. Ele falou: "Poxa, eu não preciso de muito para viver, né, para ser feliz." Então, poxa, é um grande exemplo, assim, né, para a gente seguir, de uma pessoa que teve uma ótima trajetória, né, que fez coisas pelas pessoas, que ajudou muita gente, que teve portas fechadas na vida dele lá no passado e que ele teve coragem de abrir a própria porta dele, né, que Deus deu a intuição dele, o discernimento para ele poder abrir a própria porta e deu tudo certo do jeito que deu, e hoje é um cara reconhecido e com tanto carinho pelas pessoas, né? Você vê, ele faleceu e foi um movimento absurdo, assim, né, de notícias, e eu mesmo sinto como se tivesse perdido um avô, porque eu via meus avós assistindo sempre, né? Eu acompanhava muito, isso aí me lembra muito minha infância, o programa dele, né? Então é isso, é um exemplo dessa semana de semeadura e de uma colheita, né? Que foi boa, foi ótimo, foi um legado, foram bons exemplos, né? Uma pessoa que conseguiu colher coisas boas, né? E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar ser dessa forma, o mais puro possível, o melhor possível, sem julgamento e seguir. Fala, Ricardo. Eu vou pegar a deixa que você falou. Eu fiquei bem, assim, triste, né, em relação ao acontecimento, mas você falou de legado, né, em relação do Silvio Santos. Ele judeu, a mulher dele acho que era cristã, né? Ah, E eu vi um testemunho da filha dele, da Patrícia, falando que, pô, ela ri, que ela tinha tudo, né? E ela disse que ela orou, que ela jejuou, acho que uma semana, para Deus preparar um marido para ela que estivesse de acordo, sabe, com os valores dela, né? E vários testemunhos ela falando, ela exaltando o nome do Senhor. E tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela conquistou, que a maior herança não foi o que o pai dela, o Silvio Santos, deixou, né? Mas foi de ter conhecido Jesus, tudo, e a dependência dela, né? Eu acho que para quem nasceu no berço de ouro, quem viveu tudo aquilo, tem tudo acesso fácil, não deve ser é, fácil para você assim, né? Porque assim, realmente é só a parte espiritual, né? Realmente que é tudo, né? Para gente, para todo mundo é tudo, mas acho que é um desafio maior, ainda mais você falar em rede nacional, né? Isso mexeu bastante comigo, né? Me encorajou bastante, né? Você vê pessoas assim que chegou no ápice, já realizou ali quase que impossível, saiu, nem o pai dela que saiu de camelô e virou bilhardário, né? E tô falando no geral, né? Mas tem tantas pessoas que chegou no determinado estágio da vida, né, que identificou o que tem realmente tem valor, né? E às vezes a gente passa uma vida inteira ali semeando, 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 semeando e conquistamos as coisas que desejamos tudo. E aí quando a gente passa a usufruir daquilo, a gente fala, poxa, meu coração continua vazio. Quem não tem Jesus, né, é só o Espírito Santo mesmo que para preencher, para dar isso daí. Às vezes com tão pouco, como a gente falou também, o suficiente que a gente tem, cara, mas a gente tem uma alegria que poucos têm, né? Eles olham e falam, caramba, não tem aquilo que eu tenho, mas ele tem uma alegria, eles estão sempre rindo, eles estão sempre brincando, eu falo, ué, esses crentes é tudo doido mesmo, né? A presença do Espírito Santo, a alegria, cara, não tem como mensurar, né? É bom demais, cara. Só quem já se deu essa oportunidade de aceitar Jesus e entregar ali, e falar, ó, Senhor, meu coração aqui, ó, é uma terra agora que eu vou semear, mas aqui, ó, o Senhor vai trabalhar nessa terra aqui, né? Para colher
colher 30, colher 60, 100 por um, né? E depois que a gente também entrega, né, Rafa e Ale, o nosso coração para Jesus, o impossível acontece, né? E aí a gente começa a ver, para muita gente é o acaso, né? Falar, ah, nossa, você viu por acaso, do nada, agora ele conseguiu, do nada aconteceu. Mas ninguém sabe ali a sua trajetória. Às vezes até acontece também, né? E Deus pode fazer aquilo que não fez em 10 anos e 20 anos, fazer como fez com Pedro lá. Você está endividado até aqui, sua situação está, né? Já não tem mais o que fazer, uma única direção ali, ó, a semente vai direitinho, colheu, resolve o seu problema numa noite só. Deus pode conectar você com uma pessoa, né? Deus pode revelar um problema com uma determinada saúde que médicos não estão resolvendo. Eu já vi muito testemunho disso daí. Fez exame de várias coisas, ninguém consegue descobrir. Deus vai, usa um médico, usa alguém lá, vai lá e consegue fechar o diagnóstico. Então, cara, é muita coisa boa. O que eu falo, gente, se dê oportunidade, aceita Jesus, entrega ali dessa terra, ali, seu coração ali, deixa Jesus ali germinar ali essa semente que você está recebendo hoje, ou que você vai receber amanhã, que você vai ver o fruto crescer. É isso É aí. isso aí, Ricardão. Acho que aceitar Jesus, cara, foi a melhor decisão que eu tive, que eu tomei, cara. É, cara, eu não sei nem porque eu demorei tanto tempo para isso. Eu não sei nem porque eu demorei tanto tempo. Essa foi uma decisão que eu tomei que mudou minha vida. Mas mudou minha vida, assim, por completo. E eu sou um vaso restaurado, cara. E, cara, eu também faço das suas palavras as minhas, cara. Se você não tem Jesus, não aceitou Jesus ainda, essa é uma decisão que você precisa tomar na sua vida. Andar lado a lado com Ele, meu. Conhecer Jesus, porque quanto mais você lê os evangelhos, mais você se apaixona por Jesus. É impressionante. Cada passagem que você faz, esse já li, vou ler de novo, você vai ver uma nova passagem, cara, que vai chamar a sua atenção, que você vai falar, cara, esse Jesus realmente foi o cara. E ele ainda é o cara que faz os milagres dele ainda, como está fazendo na minha, como fez na do Ricardo, está fazendo na do Rafa. É isso aí, cara. E esse Jesus é o que me incentiva e que me estimula a, a semear. E como cristão, hoje eu tenho um entendimento que eu tenho como obrigação de levar a palavra, seja para quem for. Eu tenho obrigação. Ah, você não quer ouvir? Tá bom, eu aceito. Mas se você levantar a bola, meu irmão, eu vou cortar e vou cortar bonito. E eu vou falar de Jesus para você. E, cara, tem muita gente que me procura para falar de Jesus, meu. Domingo agora, eu tava eu tava aqui na quadra, tava tendo um campeonatinho de vôlei e tudo, eu falei, vou participar. Pô, tô sentado lá, meu amigo meu que se converteu faz pouco tempo. Qual foi o papo? Jesus, velho. E a gente falando sem para quem estivesse do lado. E acabou, né? Você não pode ter vergonha de falar de Jesus, né? Esse é o fruto que você está dando. Você não semeou ali? Esse é seu fruto, cara. Esse fruto na mão certa vai virar outros frutos. Você tem que transbordar. Aquilo que Jesus te deu, transborda na vida de alguém. Faça com que as pessoas conheçam Jesus. É nossa obrigação como cristão. A gente não
pode ter vergonha de falar de Jesus. Tem gente que tem dedos, até para postar alguma coisa numa rede social falando de Jesus, o cara tem dedos, o cara tem vergonha, fala, você é julgado, você é taxado. Meu irmão, você é cristão. Se você é cristão, é porque você conhece Cristo, velho. Você tem vergonha de falar de Cristo? Você é doido? Se você tem vergonha de falar de Cristo, você precisa se converter. De verdade. Eu sou o cara mais apaixonado hoje por Cristo, como eu nunca imaginei que eu fosse um dia na vida. Eu morria de vergonha de falar, colocar alguma coisa de Cristo aqui, de Deus, ou nada. Se você pegar minhas postagens 2 anos atrás, não falava nada, uma agulha, nada de Jesus. E hoje, cara, eu falo para todo mundo, eu só posto coisa assim. Eu evangelizo as pessoas na rua? Não. Mas eu já trouxe várias pessoas para a igreja só com as minhas postagens. Isso é evangelizar. Não é só você correr atrás da pessoa com uma Bíblia na mão, igual um doido, muitas vezes. Evangelizar é mostrar quem você é hoje em Cristo. É a sua identidade. Se você não tem uma identidade formatada, bonita, e você saber quem é você em Cristo, cara, então leve a palavra. É o que a gente está fazendo aqui, é levar a palavra. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que me julgam. E problema dela, pode me julgar. Esse é meu propósito, mano. O seu propósito eu não sei qual é, mas o meu é esse. E a minha identidade em Cristo é essa. Você gostando ou não. Mas a minha obrigação é essa, é levar a palavra até você e mostrar quem é Cristo. Na minha vida, para que ele seja o mesmo Cristo na sua vida. E aí, Fala aí, Rafa. isso que você está falando, cara, é aquilo, né? A gente falar de Jesus é falar de amor, né? Sem dúvida nenhuma. E aí eu estava vendo aqui uma passagem que eu tinha separado aqui, né? De 2 Coríntios 9:6. E digo isto, Fala, Diegão. pouco, Um abraço. aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia abundantemente, abundantemente também ceifará. Qual que é a ideia nisso, né? A generosidade e o amor que a gente oferece aos outros retornam para nós e muitas vezes multiplicados. Então, a gente falar de Jesus, cara, a gente multiplicar isso, a gente apresentar ele para as pessoas, né? Cara, isso volta para a gente multiplicado. Então, volta de que forma? Com quais exemplos? Poxa, eu tenho alguns exemplos, cara. Por exemplo, num momento que você está precisando de um apoio, né, de uma rede de apoio de pessoas, começa a vir gente, cara, de tudo que é lado para te ajudar, sabe? Os irmãos da igreja vêm com atitudes, pequenas atitudes, que demonstram o amor de Cristo, cara, na vida das pessoas, sendo literalmente demonstrado, né? Você se preocupar com alguém, você realmente ir lá esticar uma mão, né? Vou dar um exemplo, tá? Eu tive aqui, tava fazendo a minha mudança, a minha irmã veio aqui e trouxe um chuveiro, o outro trouxe um botijão de gás, velho, pra me ajudar, cara. Falei, não, vocês estão montando a casa, tá aqui, ó, pra te ajudar, pra você não ter que gastar com isso agora, é o que eu posso fazer pra te ajudar. Por quê? Um botijão de gás pra usar aqui, pra quem não tem, custa R$ 300, cara. Um botijão cheio, né? Ele me trouxe. Caraca, é caro, hein, mano? Porque o que acontece? Aqui em Salto não tem gás encanado, que nem tem em São Paulo. Lá no meu apartamento em São Paulo era tudo gás, chuveiro, fogão, era tudo gás no prédio, né? Também. É comum em São Paulo. Aqui não tem isso. Aqui é chuveiro elétrico e o botijão de gás para fazer a comida, cara. Não tem jeito. Então, só para você ter uma ideia matemática do benefício que ele me trouxe. Ele me trouxe um botijão de gás emprestado para eu usar até eu poder comprar o meu. Em vez de eu gastar 300, eu gastei R$ 89 para trocar ele por um cheio. Poxa, né? É uma ajuda. Pô, trouxe um chuveiro para me ajudar, entendeu? E outras pessoas trouxeram outras coisas, cara. No dia da minha mudança, veio 4 irmãos da igreja fazer a mudança na chuva comigo. Foi a sexta-feira, aquela sexta-feira que caiu o avião, tava chovendo pra caramba. Meu, eu tinha ido buscar o caminhão, tava aqui, os meninos vieram aqui comigo, 4 caras, todos são casados, todos têm família, todos têm filho, compromisso em casa, os
caras tarde da noite na chuva, me ajudando a fazer a mudança. Então, assim, o que é isso? É amor, cara, entendeu? É o amor, né? E muitas vezes é também alguma coisa lá atrás que eu já fiz por pessoas. Vocês sabem que a gente tem esse hábito já há muito tempo, né? De tentar sempre abençoar as pessoas o máximo que dá. E eu tô colhendo agora, cara. Tô colhendo como? No momento que eu tô precisando, tem pessoas me esticando a mão, né? E eu tenho certeza que, assim, logo, logo eu vou estar ali no meio deles ajudando os próximos, né? Que vão precisar. E vira uma meio que retroalimentação, né, o negócio. Fica sendo assim, né, cara? Vai acontecendo um processinho e vai sendo exponencial realmente isso, né? E vai só aumentando. A gente tem que fazer isso, cara. A gente tem que mostrar Jesus para as pessoas. A gente tem que apresentar esse Deus que rege a nossa vida, cara. E que fala com a gente, que traz mensagens, né? Nos protege, poxa, nos dá livramentos, entendeu? Nas pequenas coisas ele nos dá livramentos, cara. E a gente, às vezes, muitas vezes a gente está incomodado porque alguma coisa não está dando certo, porque aos nossos olhos não está dando certo. Mas uma vez que a gente entrega a nossa vida, cara, para Jesus, por Ele, né, e para Deus, e pede a Deus as coisas, Ele vai fazer. Ele vai fazer, cara. E é só você crer, porque Ele vai fazer. Entendeu? Então, assim, por mais que você que está assistindo, às vezes tenha algo que está te incomodando, que você não está sabendo como resolver, cara, pede a Deus, ajoelha no seu quarto, ora, né? Leia, abra a palavra para você ler algo que ele vai falar com você através da palavra, ele vai te trazer pessoas que vão falar coisas que você precisa ouvir, mas você tem que crer, por mais que você esteja sentindo uma dor, ele vai te trazer a solução. Ele vai te trazer a solução. E não vai ser com raiva, não vai ser com revolta que você vai colher algo bom. Você não vai vencer Deus na canseira. Não. Ele vai te entregar quando você demonstrar que você superou, né? Que você realmente teve um entendimento e que você já não tem mais ego, que você se quebrantou na presença dele, né, que você entregou a sua vida de verdade. É isso que eu posso dizer para vocês por experiência própria, que a minha vida está acontecendo, tá? Eu e a Camila, a gente falava muito lá no nosso apartamento, né? Falava para ela assim, poxa, quero tanto morar num lugar que eu possa lavar meu carro, cara, com liberdade, a hora que eu quiser, porque eu sou meio louco, assim, né? Eu tenho mania de ser noturno, cara. Então eu quero lavar o carro meia-noite, às vezes, e eu quero, entendeu? E pronto, acabou, né? E aí eu ficava preso nisso, que aí eu precisava ir no lavar rápido, esperar a fila, pagar, gastar maior dinheiro. Os caras não lavavam do jeito bom, deixavam o meu tanque de combustível cheio de sabão, não secava, né? E eu ficava irritado com isso. Aí eu falava para ela, poxa, Camila, eu quero tanto morar numa casa assim. Aí a Camila falava, eu quero tanto morar numa casa que tem uma cozinha maior, né? E tal, não sei o quê. Eu falava, pô, mas eu também quero morar numa casa que dê pra eu tomar um sol, nem que seja num quadradinho de 2x2 pra eu botar a toalha no chão, cara, e deitar lá pra tomar um sol, a hora que eu quiser. Pra eu não ter que ficar indo na piscina da casa das pessoas, andando na rua. Meu, tô morando na casa, cara. Tô morando na casa. E eu me dei conta disso, a casa que Deus nos colocou, ela é tão assim, na medida que ela é o meu apartamento bombado, entendeu? A planta da casa é igualzinho ao meu apartamento, só que bombadão. Então, tipo assim, a sala um pouco maior, a cozinha bem maior, deve dar umas 3 cozinhas da que eu tinha no apartamento, né? O fundo tem um espacinho que dá para eu deitar no chão lá, ou botar uma espreguiçadeira e ficar lá deitado no sol, ou à noite, vendo as estrelas. A garagem está ali com os carros parados na garagem, com a moto. Já lavei o carro de noite, fiquei super feliz. Falei, pô, lavei o carro na minha casa, com a minha mangueira, com a minha água, né? E no horário que eu queria. E acabou, e ninguém falou nada, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu pedi para Deus, cara, de verdade, né? Falei, Deus, me dá um lugar assim para eu ter uma qualidade melhor, um conforto maior para minha família. Estou morando aqui numa casinha super simples, mas Deus preparou o lugar e me entregou. A gente foi ver, a gente já estava aqui dentro, cara. Entendeu? A gente já está aqui dentro. E as coisas estão caminhando, e as coisas estão funcionando. Então, por mais que o que você está passando, você não enxergue uma solução,
vai, continua no caminho certo, continua fazendo bem, continua semeando com as melhores sementes que você tem, preparando esse terreno, porque você vai colher o bem. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outro resultado. Quem planta o bem vai colher o bem, cara. Isso é certeza absoluta. Top, Rafa, top. E Deus vai fazer muito mais por vocês, né? Tenho dito isso daí que tá só começando aí a colheita de vocês, cara. O negócio vai longe agora, Rafa. Cara, e Deus, assim, Deus quer relacionamento, né, Rafa e Ale? Deus quer intimidade, cara. Deus quer intimidade com a gente. Às vezes a gente fica assim, sem jeito de pedir as pequenas coisas para o Senhor. Ah, mas isso é tão bobo. Cara, quando você está perto do seu Pai, nada é bobo. Ele tem prazer em te abençoar, tem prazer em te ouvir, tem prazer em ver um sorriso no seu rosto. Cara, eu sempre já contei em outras lives, os meus filhos nasceram do jeitinho, cor de olho, tudo, de olhos, tudo do jeito que eu pedi. Até contei numa live uma experiência boba. Eu estava voltando do trabalho, acho que eu já contei, acredito que eu já contei numa live aí já. Tava no meio de um trânsito e eu assim, cara, me deu vontade de comer um bolo de milho. Acho que eu já não sei se eu contei isso aí já Acho para que não. vocês. Não? Cara, eu tava voltando Do assim, bolo, não. Oi? Já contei, Ale? Não. Não, você contou que você era escoteiro, só. Eu tava voltando do trabalho, gente, assim, mó trânsito, né? E eu assim, me deu uma vontade, parecendo uma mulher grávida, cara. Que vontade de comer um bolo de milho. Eu falei, nossa, chegar agora em casa, comer um bolinho de milho, hein, senhor? Nossa, que delícia, como eu queria comer um bolo de milho. Aí eu tava chegando perto, o Espírito Santo falou assim, eu vou pedir para te fazer um bolo de milho. Meu, Priscila é minha testemunha, que hoje ela não tá aqui, mas ela vai ver, ela vai confirmar. A hora que eu cheguei em casa, aí eu vim seco, tinha uma mulher que trabalhava aqui em casa na época, e aí eu cheguei, fui direto para a cozinha e falei, Edna, cadê o bolo de milho? Ela, oxe, seu Ricardo, como é que você sabe que eu fiz bolo de milho? Ô, Daí eu louco. falei assim, o Espírito Santo me falou, cadê o bolo de milho? Mas tá quente, tá no forno ainda. Daí eu falei, ela falou, mas quem que te contou? A Priscila te ligou, seus amigos te ligou? Aí eu fui contar para ela. Eu falei, não, eu estava no trânsito, eu estava com muita vontade. Eu falei, papai, eu tô com tanta vontade de comer um bolo de milho. Aí a gente podia fazer um bolo de milho. Aí ela falou assim, só acredita que eu estava aqui fazendo as coisas aqui, limpando. Aí eu senti uma vontade, já vou fazer um bolo pro seu Ricardo. Aí eu ia fazer um bolo de chocolate. Na hora que eu comecei a pegar os ingredientes, o senhor falou assim, não, faz um bolo de milho para ele. E aí Da hora. eu preparei o bolo de milho. Cara, a gente está falando só de um bolo de milho. Mas para mim, cara, foi tudo. Vocês não têm ideia. A hora que eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Porque assim, uma coisa tão simples assim, que eu falei, cara, o senhor fez assim, coisa de 40 minutos assim e tal, sabe? O carinho que Deus tem com a gente, cara, ele tem prazer. Isso aí, por isso que assim, em todas as minhas orações, cara, tudo que eu mais peço para ele é intimidade, é relacionamento, mas eu quero ter intimidade assim. Estou ensinando isso para os meus filhos, aprende a ouvir a voz dele. Tem o seu momento de orar, mas assim, se você for orar 1 hora, ora 20 minutos e 40, meu, fica ali ouvindo louvor e deixa ele falar com você ali, intimidade, deixa ele falar, te dar direcionamento. E você vai começar a ouvir. Cara, para mim isso daí assim foi uma das, já tem inúmeras para contar, mas essa foi só de um bolo, mas eu vi um carinho, um amor, meu, que eu não vou esquecer nunca mais. Eu faço questão de contar isso para todo mundo, que para mim foi muito marcante. Não tem muito tempo não, tem acho que uns 2 anos isso daí, 2, 3 anos. Foi demais, meu. Top. Muito bom, mesmo. Da hora. Que legal. Deixa eu passar mais uma passagem aqui que eu separei, tá? Provérbios 11:18. O ímpio faz um trabalho falso, mas quem semeia a justiça terá galardão seguro. Então, as nossas ações e a forma como a gente vive, né? Como vivemos, testemunham a nossa fé. Semear justiça e integridade é uma forma de honrar a Deus. Cara, o que a gente precisa refletir para a gente poder concluir aqui, tá? Começar a concluir aí o nosso assunto.
precisa refletir o que a gente está semeando em nossas vidas, nas nossas relações, no nosso ambiente. Né? Se a gente está semeando para a carne ou para o espírito, se a gente está oferecendo amor, bondade e justiça, né? Se a gente está dando bons exemplos, cara. É aquilo lá que a gente falou do nosso testemunho lá no começo, né? Da gente inspirar as pessoas. E o simples fato, né, da gente se prestar a fazer uma live nessa proporção que a gente está fazendo, com essa entrega que a gente está fazendo, já é uma forma de inspirar as pessoas, né? De ter um tempo aqui com a gente toda terça-feira, e algumas pessoas aí já, bastante gente, vem tendo esse compromisso aí com a gente, né? Eles lembram, pô, terça-feira tem a live, aí mesmo que entre meio na correria, meio atrasado, mas não estão deixando de entrar, porque sabem da importância que é da gente dar essa recarregada, né? E nós três mesmo, né? Nós temos essa noção, assim, da importância que a gente está tendo da nossa live, né? A importância da live, não a nossa importância. Claro que os três juntos é muito legal. Na semana passada não estava o Ale e fez muita falta. E o fato de ter entrado o pastor deu um toque especial. Deu, mas com o Alexandre junto seria muito melhor, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Ontem eu abri uma palavra no momento de oração que eu tive, né? Aqui em casa, e abriu em Ezequiel 18. Eu não lembro exatamente a palavra, mas o título desse capítulo era responsabilidade pessoal, né? Então, cada um tem uma responsabilidade. Deus está dando para a gente uma responsabilidade. Da gente fazer como o Ale falou, da gente falar de Jesus. Está dando cada vez mais vontade na gente de falar, sabe? Eu tenho cada vez mais vontade. E eu falo, cara, eu falo, e a gente abençoa as vidas, e a Camila vem se aprofundando mesmo, assim, eu vejo que ela está sendo muito usada ultimamente aí para trazer os sonhos dela, nos sonhos dela que ela fala, sabe? Ela dá os alertas dela, tal. E a gente está conectando com pessoas para o bem, né? Então a gente tem que assumir essa responsabilidade e prestar atenção no que a gente está semeando, no que a gente está fazendo pela vida das pessoas que estão aqui, entender que muitas vezes essas pessoas precisam até procurar a gente no particular, a gente doar o nosso tempo, para que a gente possa conversar, orientar, escutar, né? Ou só escutar. Porque muitas vezes o que você está passando, eu já passei, ou eu estou passando, ou o que você passou, eu ainda não passei. E é desse jeito que a gente vai caminhando com essa comunhão, né? Para um ajudar o outro e Deus nos usar de verdade, né? As meninas aí, a Grazi e a Camila, eu não sei, tá? O assunto e tal, mas a Camila comentou comigo que conversou com ela no particular. Foi um dos casos aí que a gente teve aqui de chamar no particular. Então, olha que legal, né? Na live tá eu, o Alexandre e o Ricardo, mas a Grazi viu a Camila ali, e a Camila se prestou a ajudá-la muito melhor, até porque é uma mulher falando com uma mulher, né? Muito bacana isso. Então, tá inspirando isso, né? Tá, as pessoas que estão interagindo aqui com a gente, várias pessoas são toda semana as mesmas pessoas, estão criando esse vínculo com a gente, essa confiança, e a gente está semeando algo muito bom aqui. E já estamos colhendo frutos. Que é o quê? A gente já está vendo. O fato de ter vindo uma pessoa semana passada, algumas pessoas ali comentaram, agradeceram as orações do Ricardo. Poxa, são frutos, cara. Do quê? Dele semear o quê? No coração dele, ele sentiu e foi usado pelo Espírito Santo para que ele orasse pela vida da pessoa. Ele fez isso comigo, ele fez isso com o Alexandre, né? A oração dele chegou em mim. Outro dia eu abri o celular ali, sei lá que hora que era, meu. Sei que eu só vi um áudio dele lá, falei, a oração. Oração do Ricardo. E aí eu quero ouvir, porque eu sei que o Espírito Santo fala com ele aí claramente, né? E olha só que legal que a Grazi está comentando aí, né? Foi de Deus conhecer vocês através dessa live. E você também, Grazi, entrou na live, compartilhou aí uns
testemunho seu e o convite, como falei, não preciso fazer mais convite para ninguém. A hora que vocês quiserem participar, entrar, testemunhar tanto algo que te angustia ou algo que você chegou numa solução e quer testemunhar um milagre de Deus, é só entrar, é só clicar aí para a gente colocar, por quê? Porque as pessoas precisam ver isso, precisam ver acontecendo. E quem não está vendo acontecer ainda, tem que continuar crendo, tem que continuar fortalecendo a tua fé. Né? Eu, esse ano, vou garantir para vocês que os primeiros 6 meses do meu ano foram os 6 meses mais duros que eu passei na minha vida. Eu nunca passei algo parecido. Eu nunca passei algo parecido. Eu falo para vocês que a dor que eu senti era tanto que eu achei que eu ia morrer. De verdade. Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, ferrou. A minha família vai ficar aqui. Eu cheguei a pensar assim, ó, de falar para Camila, vamos no banco, vou botar a sua conta conjunta com a minha lá, porque se acontecer alguma coisa, tal, não sei o quê. Eu cheguei nesse nível, porque eu falei, cara, eu acho que eu vou morrer mesmo. De tão pesado que foram os meus primeiros 6 meses, foi terrível, terrível. Eu nunca passei um apuro tão grande na minha vida, de eu não saber o que fazer, de eu estar tão mal, tão triste, tão desesperado, sabe? Mas o que aconteceu? Deus mudou o meu cenário. Né? Ele mudou o meu cenário. Tá? As coisas estão começando a caminhar, a vir resultado, a vir resposta. Por quê? Porque eu tenho uma mulher que ajoelha para orar por mim. Eu não desisti, sabe? Por mais que eu estava cabisbaixo, estava mesmo destruído. Eu perdi praticamente 16 quilos esse ano, sabe? É absurdo, é absurdo. Eu tô que eu nem me reconheço mais. Mas eu tô inteiro, cara. Tô em pé, entendeu? E agora eu vou começar a subir de novo, sabe? Eu vou começar a me reerguer de verdade mesmo, tá? E Deus tá mudando o meu cenário, porque Ele é o Deus do impossível, cara. Ele muda, entendeu? Ele muda. Ele vai trazer esse testemunho para vocês da minha parte em breve. Tenho certeza disso, gente. Então não desistam, sabe? Façam o melhor que vocês podem, independente de qual vai ser o resultado. Mas vai ser bom. Pode ter certeza que vai ser bom. Vai, meninos, fala aí alguma, já seguindo para o nosso fechamento, que eu falei demais hoje. Hoje eu falei muito, hein, velho? Cara, eu também já falei bastante aqui, mas, cara, Deus tem feito milagres na sua vida e é notório isso. E tem desertos que a gente tem que passar mesmo, e você está passando por um, mas já está saindo, em nome de Jesus. E eu acredito que você já está vendo já o fim do deserto aí. E isso vai acontecer o mais rápido possível. E vocês vão viver um novo de Deus. Já estão começando a viver. Isso serve tanto para o Ricardo, também para mim, que a gente tem que passar por determinadas situações na vida para que a gente amadureça, cara, para que a gente cresça e vá para o próximo nível. Vai passar por outro perrengue? Vai. Isso é certo. Não tem, cara, não tem vida sem perrengue, cara. E não tem crescimento sem perrengue. Você vai sair desse perrengue, você vai virar história na sua vida, mas você vai cair em outro perrengue. Isso daí é normal. Quantos perrengues você já passou, né? Quantos, quantos ursos e leões vieram te derrotar e não conseguiram? Outros virão e também não vão conseguir. E tudo isso vai servir como experiência na sua vida. Tudo isso vai ser história para você contar, testemunho para você dar, entendeu? Porque é por esse testemunho seu aí que você vai edificar vidas, cara, que você vai ganhar vidas para Jesus, entendeu? Porque você caiu, você se levantou e Deus está te guiando. E é isso aí, cara. E é isso que vai te deixar forjado e mais forte. E eu oro por isso e creio nisso daí, cara. Eu queria deixar um texto aqui para finalizar de reflexão para a gente,
que está em Gênesis 41, de 39 a 41. Fala sobre José, né? Um exemplo bíblico claro é de que José, filho de Jacó, mesmo diante das adversidades e injustiças que ele sofreu, José continuou a semear fé, integridade e obediência a Deus. E no tempo certo, ele colheu a recompensa da sua fidelidade, sendo levado ao cargo de governador do Egito. Então, numa única noite, ele dormiu como prisioneiro e acordou como governador. Então, Deus pode fazer isso com qualquer um de nós, independente da área que a gente possa estar passando, o deserto que nós possamos estar, Deus pode mudar como mudou de José de uma noite, de um dia para a noite. Né? Então, Quantos anos, Ricardo? oi? 13? 13 anos na cadeia? Eu não lembro direitinho aqui, não. Tinha que pegar aquilo, não vou mentir, não. Mas ele Mas bastante tempo. é isso aí. 13 anos. 13 anos, 13 anos. E podia Fez ter parte do processo dele. Então. Fez parte do processo, do amadurecimento. Sim. Ele não estava preparado ainda. Exatamente. Tem coisas que demoram um pouquinho mais. Foi aquilo que a gente estava falando dos frutos no começo, nas devidas estações. Tem coisa que a bênção é tão grande que demora um pouco mais. Deus precisa forjar a gente, precisa preparar a gente, mas vem. Né? Deus pode mudar o nosso cenário, aquilo que a gente está passando muito tempo. Deus pode mudar numa noite. Amanhã pode ser a sua bênção, Rafa. Pode ser a minha, pode ser a do Alê, pode qualquer pessoa que esteja aqui orando há 5, 10, 20 anos, que já desistiu, e Deus pode chegar numa ligação, no local certo, na hora certa, acontecer. Então, Verdade. Acredita. É isso aí. O Ricardo, aproveita que você já está empolgado e ora por nós aí para o nosso final. A gente tem 3 minutinhos. Faz aquela oração profética sua lá. Não, estou brincando. Faz uma oração, mas só se atenta com o tempo. Tá bom, pode deixar. Bora lá, amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor Deus, por esse estudo, esse tempo que tivemos aqui contigo, Senhor. Apresentamos diante de ti cada vida que passou aqui, aquelas que também irão assistir, Senhor. Pai, sabemos que existe um tempo certo para todas as coisas, Senhor. Nesta noite, preparamos o nosso coração, Senhor Deus, como uma terra fértil, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor Deus, germinar a sua semente, Senhor, e que venha dar fruto no seu devido tempo, Senhor. Nos dê paciência, nos dê sabedoria, Senhor, para que possamos estar fortes e em pé nos dias ruins, Senhor. Nos abençoe, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, nas próximas lives, Senhor Deus, pessoas aqui compartilhando conosco, Senhor Deus, das suas experiências, Senhor, dos Deus vivo, que operava no passado, que opera no dia de hoje e operará em amanhã. Para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. É o que nós pedimos, te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então é isso aí. Agradeço aí a todos que assistiram, né? Foi abençoado novamente, é certeza, né? É certeza. E é isso aí. Semana que vem tem mais. Pedidos de oração, mandem no direct, ó, a Camila falou e é verdade. Sugestões de temas, mandem no direct também, tá bom? E semana que vem nós estamos aí. Tá? Obrigado pela presença de todos. Deus abençoe a casa de vocês. Beleza? Amém, gente. Amém. Falou, meninos. Tchau, pessoal. Amém. Até a próxima. Boa semana. Valeu. Boa semana para todos, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.